Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Olá, boa tarde, são 4h06. No ar, mais uma edição do Arena CBN. Hoje é terça-feira, dia 12 de dezembro de 2023, que está indo embora. Daqui a pouquinho nós vamos celebrar o ano de 2024. Mas por enquanto estamos aqui para levar até você poucas informações, até porque o futebol está parado, o mercado está aquecido, mas por enquanto nada de novidade, principalmente pelos lados do Moisés Lucarelli e também do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas especulações são o que não faltam. Tem especulação de um lado, especulação do outro. Tem Gabigol no Corinthians. Ontem o Gabigol deu entrevista, hein, no Podpah, o podcast, um dos principais podcasts do Brasil. Mas assim, falou, mas assim, de concreto mesmo, nada, né? Mas a gente vai falar muito sobre as principais novidades. Mundial de Clubes, hein? Quem disse que acabou? Não, falta ainda o Mundial de Clubes. O Fluminense embarca hoje à noite, tem o Aeroflu. Uma grande recepção dos torcedores para a delegação do Fluminense, que vai viajar para a Arábia Saudita. Enquanto o Fluminense vai viajar, a bola já rola lá na Arábia. O Al-Ittihad do Benzema está vencendo o Auckland City, que sempre participa e nunca consegue passar da primeira fase. 3-0 para o Al-Ittihad, o time do Benzema. Esse jogo está com 50 minutos, ou seja, 5 minutos do segundo tempo. E é claro, as principais novidades, as atualizações, gols, você vai ficar sabendo. Eu acredito que poucos terão aí a curiosidade de saber o que está acontecendo nesse jogo, mas como tá quase tudo parado, a gente vai informando para você, ouvinte da CBN. Hoje aqui no Arena, ele está ao meu lado, ele nunca me abandona. Tudo bem, Carlão de Freitas? Boa tarde, ótima terça-feira a você. Boa tarde, Antônio Lupe, boa tarde ao ouvinte CBN. Estamos aqui na expectativa aí da viagem do Aeroflu, a recepção dos torcedores do Flusão para os jogadores, né, levando aquela energia positiva para que o Flu consiga aí um bom desempenho no Mundial de Clubes. E vamos resenhar, hoje é um dia importante, um dia de festa para o trio de ferro, né? Porque Marcão se despediu no 12/12. Corinthians vence a primeira no Mundial, 12/12. E o São Paulo foi bicampeão mundial em 12/12. Então o trio de ferro hoje festejando aí alguns momentos importantes da trajetória deles. O Corinthians foi campeão hoje do mundo? Não, ele foi semifinalista. Ah, ele venceu... Venceu quem mesmo? Al-Ahly, né? Al-Ahly, 1-0, gol de Paulo Guerreiro. Eu tenho certeza que Fábio Chaib acompanhou essa partida, até porque torceu como se não houvesse amanhã pro Timão, né, Fábio Chaib? Boa tarde, o aniversariante do dia, Fábio Chaib, que hoje completa 64 anos. Tudo bem, Chaib? Boa tarde, parabéns. Valeu, Lupe. Eu lembro perfeitamente esse jogo do Timão, sim, foi junto com as comemorações, fizemos um bolo na mesma hora do jogo. Ai, que gostoso. Comemoramos também, muita alegria, mas faz tempo já, né? 11 anos, como passa o tempo rapidamente, o Corinthians se sagrando campeão em 2012. Hoje é meu aniversário, mas também de muitas lendas do... em geral também. Hoje é aniversário, sabe de quem, Lupe? De quem? Deixa eu anotar, peraí. Olha só. Então vai, vamos lá. Silvio Santos, da comunicação. Certo. Emerson Fittipaldi. Bicampeão do mundo. Calma aí. Frank Sinatra, já falei. Frank Sinatra, The Voice Man. Frank Sinatra. Quem mais? Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor. Pera aí que eu tô anotando, vai devagar. A enquete vai ser em cima disso hoje. Quem mais? Deixa eu ver quem tá faltando aí. Tá faltando 2. Já falo. Deixa eu lembrar agora. Arnaldo Jabor, Frank Sinatra, Emerson Fittipaldi, Silvio Santos.
Acho que só, viu? Mas tinha mais alguém, mas tô tentando lembrar, vamos ver. Esse dia era para ser ainda mais especial, só que o que aconteceu? Ele resolveu nascer 2 dias antes do dia 12 de outubro. Marco Guarizo, que hoje também está aqui conosco. Não foi dia 12 de outubro, não. Dia 10 de dezembro. 10 de dezembro. Isso. Verdade. Tudo bem, o Shaib não, o Guarizo. Parabéns ao Shaib, o sultão do rádio, né? Eu sou o súdito, eu fiz aniversário antes, agora o sultão faz hoje. Ao Silvio, né? Eu não entendi como o Fábio Shaib não teve um day off, né? Com tudo que ele representa. Ele já tirou quando ele foi pra Fortaleza. É verdade. Exatamente. Então, parabéns ao Fábio Shaib, uma honra estar aqui no dia do aniversário do patrão. E também, dia 10 de dezembro, foi aniversário de casamento de Antônio Lupi, né? Parabéns a Lupi e a esposa, né? 1 ano de casado, né? Aliás, parabéns pra Vanessa, porque conseguiu pelo menos me aturar 365 dias de forma ininterrupta. É uma heroína. É uma heroína, ela é sensacional, é o meu amor. Um beijo, Vanessa, eu te amo. Bom, é o seguinte, a nossa enquete hoje é pra saber quem dessas celebridades é mais importante que comemora aniversário hoje. Silvio Santos, Emerson Fittipaldi, Frank Sinatra, Arnaldo Jabur ou Fábio Shaib? Na tua opinião, quem é o mais importante dessa lista aqui? Todos os outros são súditos. Sultão, só o Fábio Shaib. Fábio Shaib. E aí, Carlão? Fábio Shaib. Fábio Shaib. Eu voto no Fábio Shaib. Investidor de um clube potente do interior, que é o Ituano, e frequentador assíduo da mansão de Leila Pereira. Bom, então hoje são 2 enquetes. Nós queremos saber qual dessas personalidades é a mais importante, que hoje completa mais 1 ano de vida. E torcedor do Corinthians, eu acho que tem poucos torcedores do Corinthians ouvindo a CBN agora. A torcida do Corinthians não é tão grande assim. Devagar, né? Torcida do Corinthians. A quarta força. Eu coloco até o Bragantino hoje aqui, como um time que tá chegando ali no torcedor do Corinthians. Então vamos saber hoje se a torcida do Corinthians é mesmo essa potência do futebol brasileiro. Torcedor do Corinthians, você, torcedor ou torcedora? Pode ser você, torcedora, apaixonada pelo Timão. Gabigol, sim ou não? Você quer Gabigol no Corinthians? Ontem ele deu entrevista, falou que ainda não tem mais 1 ano de contrato com o Flamengo, não sabe se vai renovar, mas fez elogios à torcida do Corinthians. É de São Paulo, do estado de São Paulo, tem casa, tem uma mansão maravilhosa no Guarujá. Então é o seguinte, torcedor do Timão, Gabigol sim ou Gabigol não? É simples, mande áudio, 19 991869070. 19 o DDD 991869070. Se você está pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, participe através do chat. Hoje a enquete é pro torcedor do Timão. O todo-poderoso Timão. Gabigol, sim? Gabigol, não. Mande mensagem de texto, mas áudio a gente gosta mais porque assim, o programa tá bem devagar hoje. Se você mandar áudio, a gente consegue até ganhar um tempinho, né, Carlão? Então, mande mensagem. 991869070. O Arena está no ar, mas antes da apresentação oficial e a derradeira, o sarcófago hoje ele tá desfalcado, porque o William Cabelo tá de férias. E o William Cabelo ontem, e assim, mesmo de férias, ele me ajuda a fazer o sarcófago. E ontem ele exagerou um pouquinho e hoje mandou mensagem e falou assim, não tô bem. Estragou. Eu falei, não tem problema, você tá de férias, Cabelo, vida que segue. Eu vou seguir a versão 1 do sarcófago, né? Aquela que começou, na verdade, a versão 32 do sarcófago. E assim, a gente não tem o vídeo hoje, mas nós temos o jogo. E o jogo envolve o Guarani. O Guarani entrava em campo no dia 12 de dezembro de interrogação. Para dar uma dica a vocês e também ao ouvinte do Arena CBN, o jogo aconteceu no mesmo ano do lançamento dessa música. Meu amigo Charles. Gigi. Nossa, música é linda. Se Eliel estivesse aqui, diria que é a GP. Diria que é o GP do Pinóquio. Meu amigo Charles. Versão ao vivo, hein? Ó. Se você quiser, vou lhe mostrar. A nossa São Paulo, terra da garoa. Aô, tempo bom que não volta mais, né? Eu vou até beber uma água pra relembrar. Isso, juízo, hein? Se você quiser, vou lhe
Daqui a pouquinho, no final do Arena, a gente vem com o jogo de hoje, infelizmente sem imagens, porque o William Cabelo desfalcou o Arena mesmo de férias, mas nós vamos trazer detalhes dessa partida, repito, que envolve o Guarani. E se você ligou o rádio agora, tá indo embora para casa, tá indo pro seu compromisso profissional, tá indo fazer compras, né? Até porque final de ano o pessoal faz compras em excesso, mas a data permite. Você pode participar da nossa enquete, principalmente você, torcedor do Corinthians. Gabigol sim ou Gabigol não? 991869070. Marco Guarizo, convidado especial, faça as honras da casa hoje. O Arena CBN tem os trabalhos técnicos de Nilson Belisário e a produção de streaming de Daniel França. Apresentação. Arena. Isso. Vamos lá. Arena CBN. Quer um ensino médio técnico diferente, que prepara o jovem para o mundo do trabalho e para a vida? O Senac está com inscrições abertas para o ensino médio técnico. Aqui o aluno aprende na prática, com uma metodologia inovadora e projetos e desafios reais. Seu futuro começa aqui. Quer saber? Senac. Saiba mais e consulte condições no site sp.senac.br/ensino médio técnico. Venha molhar as palavras no Gio Rosário com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial de segunda a quinta, a partir das 17 horas. O chopp claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Cidade Luca, o melhor de Paulínia está chegando no bairro do Morumbi. Apartamentos de 3 dormitórios com suíte, varanda e 2 vagas de garagem. Um verdadeiro condomínio clube com lazer completo. Venha conhecer o decorado. Avenida dos Pioneiros 771. Realização RP2 Engenharia. Que tal passar o fim de ano no azul sem se preocupar com aquela conta de água atrasada? Vem aí o Natal Azul Sanasa, para você quitar seus débitos sem juros e sem multas. Acesse sanasa.com.br e escolha pagamento à vista pelo Internet Banking ou com cartão de crédito em até 12 vezes, com 100% de desconto em juros e multas. Aquela forcinha que você esperava para sair do vermelho e entrar em 2024 no azul. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Dezembro é mês de feirão de fábrica na rede Chevrolet. São condições incríveis para você sair na hora com seu carro zero. Se liga só, Tracker com a força do motor turbo, bônus de até R$8.000 e taxa zero em 24 vezes. Quer mais? Se preferir, leve o Onix ou Onix Plus aspirados, os campeões de vendas com preço de nota fiscal de fábrica. Ainda tá aí? Vem já para uma concessionária Chevrolet. É por pouco tempo e não vamos perder negócio. No trânsito, escolha a vida. Chevrolet. Arena CBN. São 4 horas e 19 minutos, 4h19, terça-feira, dia 12 de dezembro, dia do aniversário de Fábio Scheibe. O pessoal tá mandando parabéns pra você aqui, Scheibe, ó, Bruno Paccioni, parabéns, Scheibe. Boa, quem mandou mensagem muito aqui, obrigado, valeu, amigo. O Adilson, lá de Joinville, também, Scheibe. Grande Fábio Scheibe, parabéns, felicidades. Mentaliza, vida longa e viva ao Palmeiras. Opa. Amigo meu, Adilson Magrão, Adilson Custódio, grande Magrão. Boa tarde. Gosta de uma também, viu? Podia ser amigo do Carlão, hein? Ô, louco, aí não. Pô. Boa tarde, meus amigos. Eu acho que o Flu não passa do primeiro jogo do Mundial. Não tô torcendo contra. Ah, entendi. Não, a favor. Não, tá tudo bem, Cláudio. Parabéns aos aniversariantes do programa. É o Cláudio que mandou mensagem pra você e pro Fábio Scheibe, hein, Guarizo? Tá mandando parabéns aí. Qual o nome dele? O nome dele é o... Cláudio. Grande Cláudio. Obrigado, Cláudio. Grande abraço. Quem mandou mensagem aqui pra gente também foi o
o nosso amigo, deixa eu ver como é que ele chama. Atrapalhei. Alexandro falou que tem uma notícia aqui. Opa. O lateral peruano Advíncula do Boca Juniors foi oferecido ao Corinthians. Jogou na Ponte, hein? Então o torcedor da Ponte morre de saudade, né? É. Bom, é o seguinte, nós estamos com uma enquete aqui hoje, Guarizo. Sim. Sobre Gabigol. Torcida do Corinthians. A enquete é pra vocês, hein? Torcedor do Corinthians. Gabigol, sim ou Gabigol, não? Antes da opinião do Guarizo, do Carlão e do Fábio Chaib, vamos medir o termômetro dos ouvintes que mandaram áudio pro 19991869070. Gabigol, sim ou Gabigol, não? Vai pro ar. Boa tarde, Zé Walter aqui de Sumaré, tudo bem? Tudo bem. Gabigol no Corinthians, é chinelinho, não dá certo. Vai estragar o ambiente, que já não é muito bom, né? Não. Abraço. Gabigol não, mais um. Fala pessoal, boa tarde. Boa tarde. Adriano aqui de Sumaré. Bom, respondendo as enquetes aí, né? Isso. Primeira delas, a celebridade aniversariante do dia. Não tem ninguém maior que ele, né? Eu mesmo. Opa! Opa! Aê! Parabéns pro Fábio Chaib aí também. Parabéns! Tamo junto, Chaib. Agora com relação ao Gabigol, vai pro Corinthians, pode mandar. Põe ele lá. É bom. Põe lá. Boa, então é um sim, um não. Mais um. Boa tarde, galera. Boa tarde. Da CBN, Roberto de Americana. Com certeza, Fábio Chaid é o concurso, né? Isso. É o melhor. Quem é Fábio? Aí é disparado. Disparadíssimo. Enquanto ao Corinthians, apesar de eu não ser corintiano, eu acho que é bom o Gabigol no Corinthians, viu? O Corinthians bom pros sofreu outros, um pouquinho mais, porque o hominho que dá trabalho, né? Então é sim, né? Mesmo ele dá trabalho, é sim. Deixa eu pôr aqui, esse aqui não, esse aqui é sim. Mais um. Boa tarde, galera do Arena. Boa tarde. Eu acho que é enrascada trazer o Gabigol pro Corinthians. Já tem um cone lá na frente que é o Yuri Alberto. Agora vai ter mais um que Gabigol, quando tá na larica, não faz nada. Vai ser 2 cones lá no ataque. Na larica é boa. Tem mais um? Vamos com mais um, depois a gente vai pra segunda remessa de áudio. Boa tarde, beleza? Beleza? Everton de Vinhedo. Fala, Everton. Gabigol no nosso timão, sim, hein? Sim. Eu apoio. Boa. Manda um abraço aí pro Cauê, cabelo de aço. Fala, cabelo de aço. Batata, barriga de aluguel. Aô, barrigudo. Estamos na audiência aí todos os dias. Opa, valeu. Barriga de aluguel. Batata. Isso era nome de novela, pô. Os caras não perdoam ninguém. Bom, primeira remessa de áudios, os primeiros 5 áudios, sim, 3 para Gabigol sim no Corinthians e 2 não. E aí, Guarizo, você, se fosse torcedor do Corinthians, porque não é, né? Você é torcedor do Palmeiras. Você gostaria de ter ou de ver o Gabigol no Corinthians? Sim ou não? De forma jornalística, deixa o coração de lado. Deixa o coração de lado. De forma jornalística. Tecnicamente, sim. Ajudaria demais o Corinthians. É um centroavante completo. O problema, eu acho que é nem a questão que o ouvinte falou de rachar grupo aí, não. O problema é a questão financeira mesmo, né? Porque se o Corinthians está se desfazendo de Renato Augusto, está se desfazendo de Gil, o Jô já foi embora faz tempo. Até o próprio Juliano, que estava num crescimento... Opa, derrubei a garrafa. Tudo bem. E o Daniel pegou na imagem. Então, e por causa de alguns jogadores está cortando gastos, até o Cássio colocou em dúvida a permanência dele no Corinthians, mas é lógico que vai ficar. Então, pela questão financeira, eu acho que o Corinthians, se quer fazer uma gestão para consertar o buraco que estava no clube ultimamente, o Gabigol financeiramente não caberia. Agora, tecnicamente, qualquer time teria o Gabigol, né? E aí, Carlão? Eu acho que esbarra. Compactua com o Guarizo? Compactua com o Guarizo. Foi muito feliz na análise. O Gabigol, tecnicamente, dispensa apresentação. É claro que o Gabigol ele é um Neymar da segunda prateleira, né? Um jogador que ele desperta emoções. Até pelo comportamento dele, é um cara que não é bem quisto por alguns torcedores, né? Porque ele é provocador, ele é irônico, dentro de campo ele é chato, uma barbaridade. Mas ele joga muita bola. 2023 dele realmente não foi positivo, mas ele é um jogador, pelo menos no futebol brasileiro, um cara que está entre os melhores, sem dúvida alguma. Mas eu acho que financeiramente o Corinthians hoje não tem condições. E outra, eu achei ali um pouco de
que resenha do Gabigol, até por causa da situação contratual, né? O contrato dele vence no final de 2024, ele não economizou nos elogios ao Corinthians, à torcida do Corinthians, e o Flamengo congelou as negociações. Eu acho que ali foi mais um grupinho para ele tentar aí retomar a negociação para renovar o contrato. Há de se convir que o Gabigol e parte desse elenco do Flamengo só joga com o técnico que quer, né? Tanto que o Flamengo terminou a temporada sem nenhum título. Então, esse é um outro detalhe importante, né? Eu acho que é essa imagem que passa, Chaib, porque o Gabigol sabe jogar bola. O Gabigol, ele tem o gol no nome, né? Gabigol. Por tudo que já fez no Santos. Na Europa não, porque foi mal demais, né? Um gol. Mas no Flamengo, enfim, artilheiro do Brasileirão e tudo mais. Essa imagem que ele passa de... Às vezes não tá nem aí pro que tá acontecendo. Arrogante. Sabe? Arrogância, desprezo. Eu acho que é o que deixa essa imagem de um Gabigol que é bom jogador. Concorda ou discorda, aniversariante? Não, eu concordo, mas eu acho que o Gabigol, ele, apesar de provocar, apesar de ser arrogante, ele se garante em campo também. Quando ele quer, né, ele consegue fazer gols, mostrar qualidade. Não é à toa que ele deu uma Libertadores do Flamengo em 2019, também brasileiro, foi artilheiro do Flamengo em Libertadores. E eu acho que isso daí que o Guarizo falou tem um pouco de razão, mas justamente pelo contrário disso, né, está se desfazendo de jogadores como o Fábio Santos, que tem salário alto, o Gil, que tem salário alto, o Renato Augusto. Eu acho que vai ter verba para contratar um grande jogador. E o Gabigol se encaixa perfeitamente no Corinthians. Eu, como não sendo corintiano, não gostaria de ver o Gabigol no Corinthians, porque eu sei que ele vai fazer história no Corinthians, a torcida vai abraçá-lo, e a forma que ele jogar vai cativar a torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians gosta disso, né? E é um cara que provoca, mas provoca e se garante também, principalmente no futebol brasileiro. Eu acho que ele tem exatamente a cara e a pele do Corinthians também. Lógico que ontem ele foi fazer uma graça, foi jogar para a torcida literalmente, ele tem contrato com o Flamengo ainda vigente, mas ele pôs para esquentar um pouco a fogueira aí, para ver qual seria a receptividade da torcida do Corinthians quanto a isso. E eu tenho amigos corintianos que estão loucos para ver Gabigol no Corinthians, viu? Olha, os corintianos. Você não é corintiano, Fábio? Você não é corintiano, Chaib? Foi surpresa, hein? Falei, eu tava com o Ituano do Marcinho aí, o Marcinho, Ituano aqui, vai ser o adversário do Corinthians, é perigoso no Paulistão, Gabigol, jogando contra o Ituano. Tá bom, então. 4h28, tem mais ouvintes participando da enquete. Vamos ouvir se o torcedor do Corinthians quer ver Gabigol com a camisa do Timão ou não. Fala aí, galera do Arena, boa tarde. Boa tarde. Eu, como corintiano, digo Gabigol sim. Opa! Se vier de graça. Agora, se tiver que pagar multa, se tiver que trocar por algum jogador, Gabigol não. Beleza, ótimo. Boa, boa. Obrigado pela participação. Mais um. Saudações, pessoal do Arena. E parabéns pro Chá. Agora é o seguinte, Gabigol no Corinthians, é bom lembrar que tem que levar o Bruno Henrique de chaveiro, porque Gabigol faz gol que até a vovó também faz. Tá ligado? Aquele gol da pelada que até a vovó faz. Sem um cara para colocar ele dentro da... Aliás, meio metro da linha, vai ser mais um... Boa. Opa! Nem vou pronunciar o nome para então, evitar de fritar o cara. Beleza, vamos pro próximo. IA seria YA, no caso, né? Isso, Yuri Alberto. Eu também acho. É. Mais um. Boa tarde, CBN. Ah lá, viu? Ele gostou. Boa tarde a todos aí. Gabigol no Corinthians. Isso! Paulo César de Campinas. Vamos afundar mais o Corinthians. Ô, louco! Vamos arrebentar esse time que já tá todo esfacelado. Que isso? Pode ser. Vamos lá. Não, mas aí estão não. tremendo já, hein? Isso aí é medo. Isso aí é medo. 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 Passarinho da Pedra tem medo. Imagine o Gabigol lá no Morumbi, no Allianz Parque. Calando o Allianz. Fazendo aqui, ó. Em pleno Allianz Parque. Em pleno Allianz Parque. Isso é em pleno medo. Isso é medo. Medo. Tem mais um? Mais um.
Mais um. Pessoal, boa tarde, parabéns. Aniversariante do dia. É o Chay, é o José Chá. Aparecido Paulínia. Cara, o Gabigol pode ir pro Corinthians sim. Por quê? Porque vai acabar com o Corinthians. O bicho não para, não tem jeito. Ele estraga vestiário. Então, ele vai estragar o Corinthians. Não sou corintiano. lá, Abraço a todos. Mais um que tem medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo do Gabigol no Corinthians. Todo poderoso Timão. Ô, Chaib, você queria falar alguma coisa? Porque hoje é seu aniversário, hoje você pode tudo, Chaib, hoje. Não, nesse mês de especulações aí, até surgiu a possibilidade de veicular a hipótese do Corinthians fazer uma troca, né, com dinheiro também, mas envolver Fausto Vera em troca com o Gabigol seria um grande negócio pro Corinthians. O Corinthians ficando com o Gabigol, lógico, uma quantia de dinheiro, mas Fausto Vera ainda pro Flamengo. O Fausto Vera, o Flamengo vai querer o Fausto Vera no lugar do Gabigol? Mas foi uma mal, grana. Não é que ele foi mal, ele ainda não apareceu, né? É um jogador que... O Tite gosta muito dele, tem informações por aí. Mas ele é um jogador coadjuvante total. Pra elenco, né? Até porque o Pulgar tá voando no Flamengo, né? Foi um dos principais destaques do time. Cara, eu acho que o Flamengo ano que vem com o Tite, um cara que... Vai ganhar alguma coisinha, né? Vai. O que é esse? Carioca, né? A Taça Rio. Agora se acertar com a Guanabara. A Taça Guanabara, acho que o campeão da Taça Rio joga com o campeão. Não, mudou o regulamento. A Taça Rio esse ano foi dos times que não chegaram na semifinal. Então o Botafogo foi campeão da Taça Rio. Nossa. Não, mas o campeão da Taça Guanabara... O campeão da Taça Guanabara joga com o 7º colocado do Campeonato Capixaba. Quase isso. Pega o 6º colocado do Rio São Paulo, sem os grandes. Tempo que o campeão da Taça Guanabara ele já estava na final do Campeonato. E pegava o campeão da Taça Rio. Maluco o regulamento do Carioca. Rebaixamento, o time que sobe não sobe, né? Porque ele joga ali um playoff com o último colocado. É uma confusão danada. A gente vai pro repórter CBN 4h32. Mande mensagem, hein? Hoje a enquete é: torcedor do Corinthians, Gabigol sim ou Gabigol não? A gente volta já. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de dezembro de 2023. O presidente Lula quebrou o protocolo numa cerimônia e convocou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a fazer um discurso elogioso aos investimentos federais nos estados. A fala dele não estava prevista no cronograma do evento. O presidente ainda afirmou que não importa a qual partido Tarcísio pertence e defendeu que os governadores, assim como ele, foram eleitos pela população. O governador de São Paulo é filiado ao Republicanos, partido de oposição a Lula, e foi ministro do governo Jair Bolsonaro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou os 4 indicados pelo governo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Os nomes agora serão enviados para a deliberação do plenário da Casa. O CAD é um órgão federal que julga atos de concentração de mercado e está vinculado ao Ministério da Justiça. O Conselho tem atualmente 7 cadeiras, mas apenas 3 estão preenchidas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a cobrar uma redução mais acentuada da taxa básica de juros, atualmente em 12,25%. Ele avaliou que o ano de 2024 deve seguir com indicadores positivos para a economia. O Banco Central do Brasil se reúne hoje para discutir a redução da taxa de juros. Haddad também disse que o Congresso tem sido atencioso com a agenda econômica do governo. O verão de 2023 foi o mais quente registrado no Ártico. É o que aponta um relatório da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, a temperatura média dos meses de julho a setembro foi de 6,4 graus, os maiores registros desde que começaram em 1900. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, Mário Quintino, vem chegando com as informações das estradas aqui em nossa região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações aí do sistema Anhanguera Bandeirantes. Quem vai em direção da capital, nesse momento, a Bandeirantes é o melhor caminho. A rodovia Anhanguera tem lentidão do 61 até o 60 em Jundiaí e também mais à frente, já em São Paulo, do quilômetro 25 até o 24, aí por conta de obras. Então, quem puder, prefira seguir aí pela Bandeirantes. A gente até trouxe a informação mais cedo, Lupe, sobre um simulado de ocorrência que aconteceu na saída do anel viário para Bandeirantes. A pista também já está liberada, nosso ouvinte segue ali sem dificuldades. Eu trago informações também para quem utiliza aí a rodovia Dom Pedro, aí já tem trânsito intenso, chegada para a rodovia Anhanguera, atenção na região do Nova Aparecida. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN no ponto final para atualizar a situação do trânsito em nossa cidade e também das estradas em nossa região. 4h36. Vai viajar ao exterior? Baixe o app da Western Union para carregar aquela sua conta global em dólares. Aproveite nossa taxa de câmbio especial até 30 de dezembro para contas nos Estados Unidos. Bom dia, mundão. Qual a boa? Tem promoção do Carteirão com descontão. Unimed Campinas, 30% de desconto no primeiro mês e mais 9 mensalidades com 10% de desconto. Esse é o meu plano do coração. Qual é seu plano? É o do Carteirão. Ah, Unimed Campinas, né? Esse tem descontão. Aproveite a promoção para novas contratações dos planos participativos. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Esse é o meu plano do coração com descontão. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. Agora há pouco eu disse que o Mário Quintino volta no ponto final para atualizar a questão do trânsito aqui em Campinas, em toda a região, durante o ponto final, mas também durante a transmissão do Vôlei Renata, porque 6h30 a bola vai subir no ginásio do Taquaral para Vôlei Renata contra Blumenau pela Superliga de Vôlei. E esse jogo terá a transmissão da CBN Campinas. Marco Guarizo estará na narração desse jogo ao lado de Renata Rondini nos comentários e Adriana Almeida nas reportagens. Detalhe: todas as emoções dessa partida direto do ginásio do Taquaral. Então, 6h30, sintonize na CBN, porque Marco Guarizo é quem vai trazer todas as emoções. Acabou a arena, vou pra lá. Acabou a arena, ele vai pra lá. São aí os populares, quem quiser receber Marco Guarizo. Foto, vídeo, mensagem para desejar parabéns para o parente próximo. Marco Guarizo estará à disposição a partir das 5 horas. Ele já estará lá, 5h10, 5h15 no ginásio do Taquaral. Calma, não é tão perto assim. 6h30 tem Vôlei Renata e Blumenau. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Open House, na Audi Center Campinas. Agora é a hora. Todas as condições reunidas para você sair com seu Audi 0 km. Super bônus em toda a linha Audi. Super valorização do seu usado. Taxas especiais de financiamento. Emplacamento IPVA 23 e primeira revisão grátis. Não perca essa chance. Audi Open House é na Audi Center Campinas. No trânsito, escolha a vida. Você já pensou em doar parte do seu imposto de renda devido e contribuir com instituições sociais da sua região ou até mesmo da sua cidade? É simples. Ao fazer a declaração, pessoas físicas podem doar até 6% e jurídicas até 1% do imposto devido ao Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso. E o melhor, não custa nada. Declare amor a quem mais precisa e seja um leão solidário. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. – 4h39, Mundial de Clubes, já começou, o Fluminense viaja hoje para a Arábia Saudita, tem o Aeroflu. Aliás, essa questão de aeroporco, aeromengo, não dá certo, né? Porque toda vez que vai todo mundo lá para o aeroporto, o time vai e perde.
A gente torce para que isso se repita com o Fluminense agora no Mundial. Tô brincando. Ô, louco, bicho. A gente torce para que não. Mas o Al Ittihad, o time do Benzema, tá vencendo o Auckland City por 3-0. Estamos aí com um pouquinho menos de 90 minutos, um pouquinho menos de 40 minutos do segundo tempo. Já na reta final, o Al Ittihad vai garantindo a classificação pro Mundial de Clubes. Pois não, Shaibi? Sabe de quem foram os gols? Não tenho a menor ideia. Romarinho, Kanté e Benzema. Romarinho, que aliás você tem um certo trauma, Romarinho! Já não tá mais, né? Judiou, hein? Boa tarde, amigos da CBN. Se o Corinthians não quiser, mande o Gabigol para a Ponte. Quero ver pagar. Nem o Corinthians vai conseguir pagar. Shaibi é a personalidade do dia. Direto de Matipó, Minas Gerais. Sabe quem? Quem? Paulo Kikuchi, o japonês, amigo do Jorginho. E nosso amigo também. Quem mandou mensagem aqui, boa tarde. Sou o Ponte Pretano com orgulho. Pergunta pro Carlão, quem fica, quem sai para 2024 e quais posições temos que contratar? Quem fez essa pergunta foi o Ismael Ribeiro, Ponte Pretano, lá da Vila Georgina, aqui de Campinas. E um abraço para todos os aniversariantes. Dá para fazer um capítulo por dia do Arena, né? Para as posições que... Carlos, Jair, Oscar. A gente vai fazer um programa agora na reta final para fazer um balanço da temporada. E aqui no Arena nós vamos também fazer esse exercício. Quais posições que a Ponte e o Guarani eles precisam reforçar urgentemente visando a temporada 24. Rapaz. Acho que vai ter que fazer 2 horas de programa. Boa tarde, amigos do Arena CBN e aos aniversariantes. Sobre a enquete, Gabigol e Corinthians é que nem beber e dirigir, não combina. Beber, álcool e direção não combina, pelo amor de Deus. O Flávio de Campinas, não para Gabigol. Obrigado, Flávio, pela participação. E temos mais mensagens de áudio. Opa, mandou uma setinha. Ele tá agradecendo aqui que a gente vai fazer um programa especial para falar sobre esse peneirão do que passa e o que não passa para a Ponte e para o Guarani para a temporada do ano que vem. O que você falou hoje é, claro, muito extraoficialmente, né? Nem isso, né? Apenas uma leve brisa, né, com relação a essa situação. O Elvis, né? De repente o Elvis pode ficar. O Elvis pode ficar, mas assim... tudo vai depender. A Ponte precisa ajudar o Elvis e o Elvis também precisa ajudar a Ponte Preta. Isso. Tem que colocar... Eu não vou usar esse termo. Tem que ajustar aí as arestas das duas equipes. Eu ia falar colocar na balança, mas eu seria... Agora nas férias ele deve estar se cuidando, fazendo um treino específico. Agora, não tem problema. Assim, a vida particular do Elvis, quem cuida da vida dele é ele. Ele sabe o que é bom pra ele, o que ele precisa fazer, porque ele é um atleta profissional de futebol. E tem um baita de um talento. Talento, sem dúvida alguma. Tanto é que o crescimento da Ponte na reta final da Série B, ele acontece também em virtude do comprometimento do Elvis. O Elvis, mesmo um pouco mais cheinho, ele tem muita bola, já visto o que ele fez lá em Caxias do Sul, virou meme, chapéu pra cá, chapéu pra lá. Ou seja, ele um pouco mais fininho, um pouco mais enxuto, ele é diferenciado, e se ficar na Ponte para 2024 seria um bom reforço. A gente vai fazer um programa especial sobre isso. Aliás, hoje eu quero aproveitar o espaço, porque a gente tem um pouquinho de humor, a gente fala também das notícias do dia a dia. Hoje estamos com a enquete do Gabigol, tem o Fluminense no Mundial de Clubes e também tem Copa São Paulo de Futebol Júnior. E no programa da manhã, no CBN Esportes, eu e Carlão de Freitas, nós já falamos um pouquinho a respeito disso. A Copa São Paulo, ele ainda continua sendo o maior torneio de base do Brasil, em número de equipes, número de partidas, sedes e tudo mais. Só que tem uma coisa que me incomoda, que é a questão dos horários das partidas. Por exemplo, a Ponte Preta ela vai estrear na competição, a Ponte Preta e o Guarani, para a gente não ter nenhum problema, as equipes de Campinas elas vão estrear na competição no dia 3 de janeiro, a 1h da tarde. 1h. Isso mesmo, você não ouviu errado. 1h da tarde, Ponte Preta e Guarani vão entrar em campo. Na verdade, eles vão entrar em campo 12h40, 12h50. Mas o jogo começa a 1h da tarde. E a gente sabe,
o Carlão é aqui de Campinas, o Guarizo nasceu em Monte Alto, né, Guarizo? Estudou em Bauru, conhece bem o interior do estado. O Fábio Chaib é a mesma coisa, eu nasci em Ribeirão Preto. Então, assim, a gente sabe que nesse período o calor é muito forte em todo o estado de São Paulo e em todo o Brasil. Ou a chuva. E tem a chuva também, mas a chuva ela vem mais no fim do dia. Por quê? Por causa do forte calor que acontece no período da manhã. E hoje eu estava até falando com o Thiago Toledo, ele falou o seguinte, mas é que algumas sedes não tem iluminação no estádio, por isso o jogo é 1h da tarde. Nossa. Pô, coloca 9 horas da manhã então, porque 1h da tarde o pessoal só vai se tocar. Ontem nós conversamos com o Marcinho aqui, ele relembrou uma história triste do São Caetano, envolvendo a morte do Serginho no Morumbi, que teve um problema no coração, desmaiou e infelizmente faleceu. E a gente só vai ter uma situação diferente do que está acontecendo há um bom tempo já na Copa São Paulo, quando um jovem forte, com saúde, tiver um problema em campo jogando a 1h da tarde. Eu queria a opinião de vocês, não sei se eu tô exagerando. O Carlão já falou isso na hora do almoço, eu vou deixar o Carlão por último. Guarizo, o que você acha? Eu tô exagerando ou você entende essa situação envolvendo o principal torneio de base do Brasil? Você não está exagerando de maneira alguma. Para se ter uma ideia, vocês... Carlão é da minha idade, mas você era mais garoto. Em 2001, nós tivemos um problema com abastecimento de energia no estado de São Paulo, então não podia ter jogos à noite. Tem um jogo, inclusive, que o Guarani faz um gol de meia bicicleta, o Kaká faz um gol de falta, foi um Guarani São Paulo. Isso. Aquele jogo, Lupe, começou às 2h30 da tarde. Foi 2x1 pro São Paulo. Isso, 2x1 pro São Paulo. E todos os jogos naquela época, acho que teve um clássico Palmeiras e Corinthians, que foi 2h30 da tarde também, era o horário que tinha o jogo. O sol já está um pouco menor. O jogo acaba por volta das 4h30. Mas então eu acho que 2 da tarde, já que não tem iluminação, poderia fazer. E o outro já começa às 4, porque nós não temos mais, infelizmente, na minha opinião, horário de verão, mas quase 7 da noite ainda está claro. Então dá para você fazer os jogos. Ou uma ideia melhor como a sua, fazer um jogo de manhã. Faz um jogo de manhã e um às 4 da tarde ou às 3 da tarde que for. O horário da 1 da tarde também tem questão de televisão, tal, mas nem todos os jogos são pela televisão. Os jogos que tem televisão são os jogos das principais equipes que estão em sede, que tem iluminação, porque os jogos são à noite. Sim. Então você pega a Araraquara, Marília, exato. Arena Barueri, nem sei se a Arena Barueri mas... Sim, é a sede do Palmeiras. Isso, que tem iluminação. Exato, e se você colocar, por exemplo... Os grupos do Guarani da Ponte Preta, que serão com transmissões apenas no YouTube, não teria problema nenhum fazer um jogo às 10 da manhã e um às 3 da tarde. Não precisava da 1 da tarde. Ô Chaib, você é um cara que frequenta a academia, apaixonado pelo esporte. Treinar 1 da tarde num ambiente fechado, com ar-condicionado, já é difícil. Imagina debaixo de um sol quente. Não, é desumano mesmo. Apesar de serem garotos, né, de terem bastante energia aí, é muito complicado esse horário. E até perigoso, como você disse também. Realmente esse horário não traz benefício nenhum para o campeonato, né? Eu particularmente gosto da Copa São Paulo, mas realmente esses horários aí complica muito e é até perigoso mesmo. Torcer para nada que de pior aconteça aí, mas realmente o sol a pino nesse horário. Frita o cabeção, né? Opa! Nossa, você dá um susto na gente, Fábio Chaib. Não, mandou uma aqui do Hulk aquele dia que... Às 13 horas de hoje, esquentei a marmita no asfalto. Imagina para jogar bola, o jeito que vai estar. É o Rogério de Sorocaba. Abraços aos amigos da CBN. Quem mandou mensagem pra gente aqui também, feliz aniversário, Fábio Chaib. Lupe, domingo foi aniversário do Guarizo. Deus parabéns pra ele. Já falamos aqui, parabéns pro Guarizo. Obrigado. Tem mensagem de áudio também chegando sobre a enquete do Gabigol. Vamos colocar no ar as participações dos ouvintes. Era da Arena CBN. Isso. Roberto de Hortolândia. Grande Roberto. Gabigol no Corinthians? Isso. Claro. Claro que não. Muito medalhão. Não presta não. Tá bom. Abraço. Valeu. Tá bom. Até rimou, hein? Tá aqui publicado no ar. Mais um. Eu sou o Carmino aqui de Valinhos, gostaria de participar da enquete do Gabigol. Fica à vontade. Se ele cabe no Corinthians, sim, gente. Ele é um cara que tem cheiro de gol. O Corinthians sofreu muito nesse Campeonato Brasileiro por falta de um atleta desse nível. Então eu acredito que ele cabe sim. Pena que eu sou São Paulino e ele vai nos fazer mal. Beleza, tá registrada a participação do ouvinte, mais um. Gabigol sim, se for o Gabigol de 2019, sim, Luiz Carlos, Itatiba.
Corintiano roxo. Aliás, Itatiba nos abraça também, hein? Itatiba, Atibaia. Quem deixou muitas coisas em Atibaia foi Marco Quaresma, hein? Verdade. Contatos e mais contatos. Aquela vez que nós fomos com o News Truck lá em Atibaia. Fez contatos, mas por enquanto não colocou a bola para jogo. Mas é um galã, né? Fez contatos, mas nenhum retornou. Mas assim, o importante é que você deu o pontapé inicial, entendeu? Tá em campo, tá livre. Isso é importante. Negócio. Só tô tentando lembrar com quem, mas deixa mais isso um. pra lá. Boa tarde, galera da CBN. E aí? Parabéns pelo aniversariante. É o chá. Galera, não, o Gabigol tem a cara do Corinthians, assim, porque esses Nutella que tá aí no Corinthians aí, nenhum merecia vestir a camisa do Corinthians, cara. Ah, isso aí. A gente precisa de jogador marrento que nem ele. Boa. Se o Neymar tivesse um pouquinho da marra que ele tem, não fosse tão manhoso, Neymar seria um grande jogador. Neymar eu não queria no Corinthians, mas o Gabigol sim. Algo de errado não tá certo. Por quê? A partir de quinta, a previsão é de mais calor ainda. Quem mandou a mensagem pra gente lá do YouTube. Obrigado aí ao nosso amigo. Porque escutou a Juliana Vilhote comigo no estúdio CBN. Ah, ela falou isso hoje? Falou. Vai esquentar mais? Vai. Nossa. Qual a máxima pra essa última semana, as últimas semanas de dezembro? Ela passa a máxima a cada dia. Amanhã, para Campinas, por exemplo, é 32. Só que tem cidade aqui da região que eu não vou me lembrar agora, que já chega aos 37. Nossa, 37, hein? Que calor maluco. Jesus amado. Mais um. Boa tarde, Nossa, que cambada susto. do Arena. Olha, não vou responder nem Gabigol sim, nem Gabigol não. Mas se o Gabigol for pro Corinthians, ele vai se afundar. Corinthians não é time pra Gabigol. Por que o pessoal tem medo do Gabigol no Corinthians? Não é só questão de Ele medo. é bom de bola, né? Ele é bom de bola. Vai falar que não é bom de bola? Ele não viveu um bom 2023, mas ele é bom jogador. Aliás, que declaração esquisita, né? Que ele passou o ano com dor no adutor. Não tem departamento médico, não tem fisiologia pra ver isso. Onde fica o adutor? É aqui na frente? Poxa, isso, o abdutor. Né? Lógico. Pubs, então, nem imagina. Né? Então, você não fez aquele exercício na academia de abrir e fechar as pernas? Sim. Então, tem a adução e a abdução. Eu tenho esse problema. Você tem vários problemas, senhor, né? Cara, se ele consegue jogar bola com esse problema, ele já é um herói. Aí, falou em academia, ó, Não. Falando um pouco agora de outro menino da Vila, né? Que pode pintar no rival do Corinthians aí, viu? Tá forte as tratativas, as especulações. E o Palmeiras estaria atrás de Caio Jorge, aquele jogador que começou no Santos, também atacante, na mesma época de Yuri Alberto também. Ele foi tá para na Juventus. Ele agora. Está na Juventus? Tá emprestado para um time italiano da segunda divisão, mas o Palmeiras já pensando no substituto do Endrick para o próximo ano também. Pode estar atrás de Caio Jorge, então. Se eu sou o Palmeiras, eu vou atrás do Marcos Leonardo. Agora é o momento. Agitava o mercado. Agitava o mercado, Série B, Santos sem receita. Eu ia lá e falava assim, eu quero o Marcos Leonardo. Quanto que custa? X, tó. Só que é o seguinte, né? Ele não estava jogando nem no Santos com a cabeça na Europa, né? Ah, mas deixa o professor Abel falar com ele. Aí dá jeito. Eu acho que se o Palmeiras quer contratar um atacante para substituir o Endrick, vai forte no Marcos Leonardo, que eu acho que logra êxito. Eu acho difícil, mas acho interessante, por exemplo, o mercado, o noticiário fica igual essa do Gabigol. Eu creio que não vai acontecer nada. Só que já passamos a terça-feira inteira falando disso. Não só nós, a imprensa esportiva só fala nessa situação. Jean Lucas é o volante também do Santos? Aquele menino? Esse também, acho que o Bahia tá querendo. Eu tentaria os dois. Pra agitar mesmo o mercado, o Jean Lucas deu problema de disciplina, né? Os dois. O próprio Marcos Leonardo também, é verdade. Eu contrataria os dois pro Palmeiras. São 4h54, a gente tem um intervalo, daqui a pouco tem mais áudio dos ouvintes participando do Arena e também tem o Sarcófago, hoje sem vídeo, mas com música. E o Guarani entrou em campo no dia 12 de dezembro para jogar em que ano? Daqui a pouco eu respondo. Arena CBN.
Doar sangue é um ato de solidariedade e um gesto de amor ao próximo. Imagine ser o herói de alguém, trazer esperança e dar uma segunda chance a quem mais precisa. Quem doa sangue tem o poder de salvar vidas. E você, o que está esperando? Seja um doador. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Neste momento, alguém precisa de você. Faça uma boa ação. Doe sangue, doe vida. Uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Arena CBN. Fala de novo. Nilson Belisário, 4h55. Nós temos possibilidade de colocar mais ouvintes no ar, porque hoje o pessoal está participando, hein? O pessoal está ajudando a fazer o Arena CBN. Mais um. Fala, rapaziada da Arena, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Tá cansado, né? Diego de Campinas aqui. Primeiramente, parabéns, Fábio Scheib. É nóis, muita felicidade e tamo junto. Segundamente, eu como um bom São Paulino... Olha lá, mais um, Carlão. Gabigol no Corinthians sim, pra rachar elenco e pra rachar o financeiro também, porque não tem dinheiro pra nada, ué. Não paga nem marmita. Vai pagar Gabigol. E ó, medo eu tinha do Corinthians com o Ronaldo Fenômeno. Medinho, tem medo. Medroso. No Flamengo na final da Copa do Brasil. Medo. Corinthians, aliás, da arbitragem quando rouba o Corinthians. Não. Mas ele do Gabigol, tem medo. Ele falou algo de interessante aí, hein? Ele falou de interessante, que ele tinha medo do Ronaldo Fenômeno. Era uma pergunta se o William Cabelo estivesse aqui. Quem é maior, Ronaldo Fenômeno ou Gabigol? Muita discussão. Nossa, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Mais um. Boa tarde a todos, ótimo programa pra vocês. Marcos aqui de Vinhedo. Marcos, fecha o vidro que o vento tá forte. Eu sou palmeirense, mas mais um medroso. Eu creio que Gabigol é sim a cara do Corinthians. É um ótimo centroavante, é um pouco marrento, mas ele tem raça. Infelizmente é igual ao Corinthians. A gente só não aceita ele no Palmeiras porque ele é nosso freguês. E indo pro Corinthians vai continuar sendo nosso freguês. Boa tarde a todos. Medo. Mais um. Boa tarde, galera da CBN, sempre ouvindo esse programa da hora. Bom, opa, é o Batata aqui de Vinhedo. Fala, Batata. Um abraço pro Cauê, pro Everton. Sabe qual é o Batata, barriga? E Gabigol no Corinthians, sem chances. Não tá conseguindo nem pagar a conta de água de luz, imagina pagar o Gabigol. Não dá. Você vê? Boa, maquinário. Ele tá no estádio, mas é máquina. Tá lá, tá com a mão na massa. Boa tarde, Valmir de Campinas. Me responda uma coisa. Esta final entre Palmeiras e São Paulo da Supercopa do Brasil é um jogo só. Vai ter as duas torcidas ou estádio vazio? Excelente pergunta. Provavelmente as duas torcidas, mas não vai ser disputado em São Paulo. Se for fora de São Paulo. Paulo. Geralmente é Brasília, né? Vamos fazer o seguinte? Abre pra gente, Nilson Belisário. Vai, Nilson. O rei do doce de leite. E de Portugal também, hein? É que você não viu quando eu tinha pizza nas jornadas aqui. Destruía? Nossa! Meu Deus. A música... Meu amigo Charlie. Benito de Paula, música Charlie Brown. O jogo de hoje do sarcófago aconteceu no mesmo ano em que a música foi lançada. O Guarani entrou em campo no Paulo Machado de Carvalho. Pacaembu. 12/12 de interrogação. O jogo foi às 9 horas da noite. O Guarani enfrentou, sabe quem? Quem? O Corinthians Paulista. O futuro time do Gabigol. O Guarani tinha no time Afrânio. E o Corinthians tinha Butice. Que ano foi esse jogo, Fábio Scheib? 1984. 84 foi o palpite de Fábio Scheib. E aí, Marco Guarizo? Dezembro nós estamos, né? Dezembro. 1979. 1979 é o palpite de Guarizo.
Carlos de Freitas. Ah, eu acho que é antes. Eu vou de 76. 1976. Não tem a imagem não tem hoje. Tem caí na imagem. pegadinha, caramba. Mas eu fui por causa do Afrânio. O Afrânio Hoje é- não tem. eu acho que é até mais antigo. Mas Som na caixa. O Butice é do meio. de Moraes, o som de Jorge Benjol. Ah, como é bom. Se ganhar. você quiser, vou lhe mostrar. deve ser Torcida 73. do Flamengo. Pois igual Fábio Scheib falou 84, errou. Guarizo 79, errou. Carlão de Freitas 76, errou. O jogo aconteceu no dia 12 de dezembro de 1974. Olha, O quase. Corinthians tinha Butice no gol, Zé Maria, Brito, Ademir e Orreda na lateral esquerda, Dirceu Alves e Rivelino, Vaguinho, Lance, Zé Roberto e Peri. Depois o Pita, técnico Silvio Perillo. De 74. Guarani. 10 dias depois, o Palmeiras ganha o título em cima do Corinthians. Guarani tinha Tobias, Odair, Joãozinho, Amaral e Cláudio, Flamarião, Alexandre, Hamilton Rocha e Afrânio, Itamar e Davi, José Duarte era o técnico. Esse jogo terminou 1-1. O gol do Guarani foi marcado pelo Flamarião de falta aos 40 minutos e o Rivelino também de falta e empatou o jogo. 7.427 torcedores acompanharam a partida envolvendo Corinthians e Guarani, Campeonato Paulista de 1974, segundo turno. Como é que a gente tá? Deixa eu ver se tem mais participações Danadinho, aqui. Ó, caí na pegadinha da imagem, gente. Eu fico rindo do Fábio Scheib, que ele fala datas Ó, quem antigas. acertou o ano aqui foi o... Quem acertou o ano foi o nosso amigo aqui. Ele acertou mesmo, mas aí eu não falei, né? Porque senão ia estragar o quadro, o Ismael. Parabéns, Ismael. Você acertou. Boa tarde a todos da CBN Campinas. Eu vou apagar isso da minha memória se o Gabigol chegar no cravo da chuteira do Ronaldo. É muito. Eu quero mais é que ele venha para o Corinthians. Ah, é outro que tá com... tá com medo. Já temos que ir embora? Guarizo, bom jogo, 6h30 tem vôlei Renato e Blumenau aqui na CBN, boa transmissão. Espero a todos, menos aquele que fica mandando áudio xingando lá o Amadeu. Esse não precisa. Carlão, amanhã tamo junto? Tamo junto! Valeu, Fábio Scheib, parabéns mais uma vez. Valeu, amanhã estamos por aí, Lupe. A gente volta amanhã com mais programação esportiva, daqui a pouco tem o ponto final, obrigado pelo carinho e pela parceria, fui! Repórter